Wong Hen, um entregador de comida, acelera pela cidade em sua motocicleta vermelha. Seu telefone vibra e ele atende a ligação. Uma voz de mulher desconhecida diz que está grávida de seu filho e que eles precisam conversar. Ocupado com as entregas, Wong Heng descarta a situação como um golpe, diz que não tem tempo e desliga irritado. Ele então acelera novamente, zigue-zagueando pelo trânsito. Wong Heng chega ao centro de entrega de comida 20, onde seus colegas de trabalho estão fofocando do lado de fora. Com um cigarro na boca, ele pergunta a um colega de trabalho mais corpulento sobre o que ele está murmurando. O colega de trabalho explica que a filha da prestigiosa família Su está se casando com o filho do homem mais rico da cidade, um assunto irrelevante para o Wong Heng. O colega de trabalho então mostra uma foto do celular da linda filha da família Su, reclamando que é um desperdício uma garota perfeita se casar com o filho do homem rico, a quem ele chama de saco de dormir feio e inútil. Ao olhar para a foto, Wong Heng fica chocado ao perceber que a mulher lhe parece familiar. Seu colega de trabalho pega o telefone de volta e a memória de Wong Heng clareia. Seu colega pergunta se ele também acha uma pena uma boa menina ser desperdiçada com alguém tão horrível. Mas Wong Heng a reconhece como uma garota bêbada que uma vez tentou seduzi-lo. Uma percepção repentina o atinge. Foi ela quem ligou para ele momentos atrás. Ele se pergunta se a ligação não foi um golpe. Afinal, a cena volta para um mês atrás. A filha da família Su está cambaleando pelo corredor de um hotel. Tonta, ela suspeita que um homem chamado Shin Hao colocou algo em sua bebida. Ela vai para o que pensa ser seu quarto, 809. Mas, em seu estado de desorientação, ela confunde o número. Ela encontra uma porta ligeiramente entreaberta e se pergunta se esqueceu de fechá-la antes de entrar. Dentro daquele quarto, Wong Heng está sentado em sua cama, abatido e bebendo muito. Ele pensa em ter ouvido que sua aura era intensa demais para uma oportunidade e se resigna ao seu trabalho de entregador. Enquanto está sentado em sua cama, bêbado e abatido, a jovem mulher Suki tropeça em seu quarto e desaba na cama. Atordoada e febril, ela olha para ele e pergunta quem ele é e se ele pode ajudá-la, reclamando que sua cabeça está girando e que ela está se sentindo incrivelmente quente. Bêbado, Wong Heng fica cativado por ela, pensando em como ela é deslumbrante. Conforme ela se aproxima e implora por sua ajuda, ele fica nervoso, imaginando se está sonhando. Ele cerra os punhos com uma garrafa de bebida derramada ao seu lado. Sobrecarregado pela situação intensa, voltando ao presente, Wong Heng está perdido em suas memórias. Olhando para a foto de Suki no telefone de seu colega de trabalho, seu colega de trabalho Fat percebe que ele está distraído e o chama pelo nome. Feri começa a zombar dele, lembrando a todos como Heng sempre inventa histórias como dormir com uma estrela de cinema internacional. Ele pergunta sarcasticamente se Heng agora vai alegar que se envolveu com o Su. Os outros colegas de trabalho riem e relembram suas outras histórias fantásticas, como ser um traficante internacional de armas ou o chefão de uma família de elite de Pequim. Wong Heng permanece calmo. Ele acende um cigarro e diz que eles não entendem, afirmando enigmaticamente que o que ele faz é se esconder à vista de todos. Assim que um dos caras descarta suas alegações, a brincadeira é interrompida. Um luxuoso carro esportivo vermelho para em frente ao centro de entrega, chocando todos os motoristas. A porta do lado do motorista se abre e uma perna esguia e um salto alto saem. A mulher que sai é Suki, com aparência equilibrada e elegante. Os colegas de trabalho de Wong Heng ficam hipnotizados. Seus olhos se transformam em corações enquanto admiram sua beleza, chamando-a de arrasadora. Enquanto ela caminha em direção a eles, um cara a reconhece da foto. Eles percebem, chocados, que a família Su está parada diante deles e não conseguem entender por que ela estaria em seu humilde centro de parto. Suki se aproxima de Wong Heng, que está se espreguiçando casualmente, e pergunta por que ele não atende suas ligações. Seus colegas de trabalho, que estavam apenas zombando dele, ficam completamente chocados. Eles não conseguem acreditar que Wong Heng realmente conhece a famosa família Su. Wong Heng finge que não viu nenhuma chamada perdida e calmamente pergunta a ela o que está acontecendo. Indo direto ao ponto, Suki olha para ele nos olhos e afirma que está grávida e que o bebê é dele. Essa revelação deixa seus colegas de trabalho em choque. Eles gritam em descrença, incapazes de processar que esta mulher rica e bonita está carregando o filho de seu amigo. Um jura que nunca mais dirá que Heng está mentindo. Wong Heng fica surpreso, perguntando se ela tem certeza enquanto esfrega os olhos. Suki, com a expressão firme, diz a ele para ir com ela ao hospital para provar isso. Os colegas o pressionam a ir com ela, enquanto ela espera perto do carro. Estressada, Wong Heng decide ir e pede para um amigo substituí-la. Os dois então saem disparada no carro vermelho dela, deixando a equipe surpresa para trás. Dentro do carro, a tensão é grande. Wong Heng pergunta se o bebê é realmente dele. Suki responde secamente, questionando por que ela mentiria sobre algo tão sério. Parecendo resoluta, Wong Heng diz a ela que se o bebê for dele, ele assumirá a total responsabilidade por ambos. Suki lhe lança um olhar cético e zomba de sua promessa, questionando como ele assumirá a responsabilidade com seus ganhos no trabalho de entrega. Despreocupada, Wong Heng se recosta e afirma com segurança
segurança que não há nada de errado em viver honestamente e que sustentá-los não será um problema. Suki o lembra de seu status como parte da poderosa família Su em Jiangnin. Ong-heng simplesmente descarta isso, dizendo que status é a coisa mais idiota. Irritada com sua atitude indiferente, Suki pisa fundo no acelerador, fazendo o carro dar um solavanco violento e jogando Ong-heng para frente. Ele grita com ela, acusando-a de fazer isso de propósito e perguntando o que há de tão especial na família Su. A viagem tensa termina quando eles param em frente a um grande hospital. Suki estaciona e calmamente diz a ele que eles chegaram. Quando eles saem do carro, Suki avisa Ong-heng para não usar a palavra responsabilidade tão levianamente. Ela o lembra das sérias consequências que ele enfrentaria se sua família descobrisse que um entregador de comida a engravidou. Isso irrita Ong-heng, que declara apaixonadamente que não é uma piada para ele. Se o bebê for dele, ele assumirá a responsabilidade com certeza. Ignorando sua explosão, Suki diz a ele para entrar. Eles caminham por um corredor de hospital. Suki o leva até uma porta rotulada como sala de cirurgia. E Ong-heng para chocado, perguntando por que eles estão indo até lá. Suki olha para ele com uma expressão determinada e afirma que vai entrar, deixando que ele perceba sua verdadeira intenção de interromper a gravidez. Em pânico, ele agarra o braço dela para impedi-la. Ele implora, reconhecendo que ela provavelmente pensa que ele não conseguiria sustentá-la e há um filho, mas insiste que dinheiro não é problema e que ele encontrará uma maneira. Nesse momento, uma enfermeira se aproxima e informa Suki que é hora do procedimento. Suki olha para Ong-heng com um sorriso fraco e elegível, concorda com a enfermeira e puxa o braço dela. Ela entra na sala de cirurgia, deixando Ong-heng gritando por ela em desespero. Ele fica do lado de fora da porta fechada, se sentindo impotente e frustrado, pensando que não pode fazer nada para impedir essa mulher determinada. Dentro da sala de cirurgia, Suki está deitada na mesa com um avental de paciente. Um cirurgião pergunta se ela está pronta. Enquanto outro cirurgião prepara uma seringa, dizendo para ela relaxar, ela fecha os olhos. Mas, no último segundo, pouco antes do procedimento começar, ela levanta a mão e diz para eles esperarem. Enquanto isso, Ong-heng está sentado, curvado na sala de espera. Ele se resignou à situação, pensando que se ela está determinada a não ter o bebê, ele não pode impedi-la. De repente, a porta da sala de cirurgia se abre e Suki sai inalterada. Ong-heng fica atordoado. Ele se levanta de um salto, perplexo, e pergunta como ela já conseguiu sair, questionando se as cirurgias são tão rápidas hoje em dia. Suki, aparentemente imperturbável, diz ao Ong-heng, perplexo, que está cansada e pede para ele levá-la para casa. Ong-heng concorda confiante, passando um braço em volta dela e se gabando de que ele poderia até pilotar um jato de caça. Ele se senta ao volante do carro esportivo vermelho dela e sai dirigindo do hospital em direção a um bairro nobre chamado Luan. Durante o trajeto, enquanto Suki descansa, Ong-heng recebe uma ligação. A pessoa do outro lado da linha informa sobre um leilão naquela noite na Torre Jian, ao qual o velho quer que ele compareça. O interlocutor também menciona que Lin Qingyan, presidente da Câmara, está do lado deles. Ong-heng calmamente reconhece essas instruções, sugerindo um lado poderoso e misterioso de sua vida, desconhecido por Sui. Eles logo chegam a uma grande casa na propriedade da família Su. Ong-heng anuncia a chegada deles, acordando Suki. Ela sai do carro e diz a ele para ir embora antes que sua família o veja. Percebendo que ela está pálida, Ong-heng se oferece para acompanhá-la até a porta, mas ela rejeita friamente sua preocupação, dizendo para ele não se meter em seus negócios. No entanto, quando ela se vira, seu calcanhar fica preso em uma rachadura, fazendo com que ela perca o equilíbrio e grite ao cair. Com uma velocidade impressionante, Ong-heng avança e a pega antes que ela caia no chão. Enquanto a ajuda a se levantar, ele a repreende por ser desajeitada. Irritada, Suki pede para ele repetir o que disse, e ele insiste, chamando-a de incrivelmente desastrada. Num acesso de raiva, ela belisca o lado do corpo dele com toda a força, fazendo-o gritar de dor. O esforço repentino a afeta e ela estremece. Vendo seu desconforto, Ong-heng a surpreende ao pegá-la em seus braços. Ele a carrega para dentro da luxuosa casa e a coloca delicadamente em um sofá. Abrindo um kit de primeiros socorros, ele começa a cuidar dos pés descalços dela, que ela torceu na queda. Ela protesta, dizendo para ele ir embora, mas ele diz firmemente para ela parar de se mover. No momento em que ele está enfaixando seu tornozelo, eles são interrompidos por duas mulheres que entram na sala. As recém-chegadas são Yang Huimin, a mãe de Sui, e Lin Shufu, sua melhor amiga. A mãe de Suki olha para a cena em choque e exige saber o que sua filha está fazendo. Ong-heng e Sui explicam simultaneamente que ela torceu o tornozelo. Então, olhando para sua mãe atordoada, Sui anuncia calmamente que seu namorado estava apenas ajudando a aplicar um remédio. Ong-heng fica completamente surpreso. Sua mãe, Yang Huimin, fica ainda mais chocada, apontando um dedo trêmulo para Ong-heng uniformizado e gritando em descrença, perguntando se aquele homem é realmente seu namorado. Atordoada com o anúncio de sua filha, Yang Huimin exige furiosamente saber o que está acontecendo e quem é esse entregador
entregador, após um momento de silêncio, Soo-ki volta atrás, dizendo à mãe com um sorriso forçado que ela estava apenas brincando. Ela explica que torceu o tornozelo e o homem simplesmente a ajudou a entrar. Ué, você assistiu o vídeo até aqui e até agora não se inscreveu no canal? Que isso, mano, você tá vacilando, hein? Bora, meu filho, se inscreve aí pra gente bater 100k de inscrito. Vai me deixar muito felizinho, hein? Hein? Sua mãe nervosa, mas aliviada, diz a Soo-ki que a assustou, lembrando-a de que ela está prestes a se casar com um membro da prestigiosa família Kim e não pode se dar ao luxo de cometer erros. Ong-heng, que estava em silêncio, fica ofendido com o claro desdém da mãe e pergunta o que há de errado em ser um entregador. Yang Hui-min zomba, gritando que ele é um Zé Ninguém de classe baixa tentando namorar alguém fora de seu alcance e que ele deveria continuar sonhando. O insulto dela atinge um nervo e uma expressão furiosa cruza o rosto de Ong-heng. Antes que a situação piore, Soo-ki intervém. Ela calmamente diz ao Ong-heng que ele pode ir agora e agradece por sua ajuda. Ele dá um breve ar e se vira para ir embora. Enquanto se afasta, a melhor amiga de Sui, Lin-shu, o observa com uma expressão pensativa. Depois que ele vai embora, Yan-hui diz a Lino para ajudar Sui a ir para seu quarto. Com nojo, ela ordena que alguém limpe o chão onde o entregador imundo estava. Mais tarde, em seu quarto, Lino ajuda Soo-ki a se sentar em sua cama e imediatamente pergunta sobre seu relacionamento real com aquele homem. Soo-ki inicialmente afirma que não há nada entre eles, mas Lino não acredita, insistindo que não pode ser enganada porque o jeito que Soo-ki olhou para ele claramente não era nada. Encurralada pela intuição de sua amiga, Soo-ki confessa a verdade. Ela está grávida de seu filho. Lin-shu fica completamente pasma, gritando incrédula que está grávida. Ela questiona o julgamento de Soo-ki, perguntando por que de todas as pessoas tinha que ser um entregador. Soo-ki explica que bebeu demais naquele dia e descarta isso como um acaso. Lino insiste, perguntando o que Soo-ki planeja fazer, lembrando-a de que não pode esconder a gravidez para sempre da poderosa família Shin. Para o choque de sua amiga, Soo-ki afirma firmemente que decidiu ficar com o bebê. Lino acha que sua amiga perdeu a cabeça. Soo-ki tenta tranquilizá-la, explicando que falou com o homem, Wang Ren, e ele prometeu assumir total responsabilidade. Mas Lino não está convencida. Ela grita para Soo-ki acordar, lembrando-a de que ela é filha da família Su. Ela descarta Wang Ren como um entregador indigno dela e avisa sobre consequências terríveis se a família Shin descobrir. Cansada do sermão, Soo-ki levanta a mão para detê-la, dizendo que descobrirá. Ela muda de assunto, perguntando por que Lin Fu está de volta à cidade. Lino explica que seu avô veio a Jiangning para se encontrar com um figurão e conferir um leilão naquela noite. Então ela foi junto. O desinteressado de Soo-ki irrita sua amiga. De repente, a expressão de Lino muda e ela anuncia que tem uma ideia brilhante. Inclinando-se, ela sussurra um plano sinistro para Soo-ki. Se seu segredo vazar, ela deve simplesmente alegar que o entregador a estuprou. Soo-ki responde com desgosto, comentando que ideia horrível é essa. Enquanto isso, Wang Ren deixou a propriedade Su e está caminhando pelo exclusivo distrito de Village. Ele pega seu telefone, murmurando que não há táxis nesta área. Nesse momento, um carro preto elegante para ao lado dele. Wang Ren observa enquanto um homem em um terno elegante sai. O homem mais velho de cabelos prateados se aproxima de Wang Ren e o cumprimenta respeitosamente como jovem mestre. Ele se apresenta como Lin Qing-yun, presidente da Câmara de Comércio de Juan, e explica que está lá para acompanhá-lo ao evento de licitação. Wang Ren, juntando as peças, relembra a conversa e confirma que seu avô lhe contou sobre o acordo, revelando uma conexão oculta com um poder imenso que contrasta com sua vida como entregador. Aceitando a oferta, Wang Ren diz a Lin Qing-yun que, antes do leilão, ele precisa de um banho e trocar de roupa. Lin Qing-yun concorda respeitosamente, prometendo providenciar tudo enquanto abre a porta do carro para seu jovem mestre. Eles partem em uma luxuosa limusine preta. A cena muda para um movimentado evento de licitação em um grande salão de baile repleto de convidados ricos. Wang Ren chega, agora transformado. Ele trocou o paletó de entrega por um terno elegante e sob medida, parecendo poderoso e confiante, enquanto observa a multidão. Enquanto ele está perto de uma janela, sua atenção é atraída por um rosto familiar. É Lin Shufu, a melhor amiga de Suki, em um deslumbrante vestido de noite branco. Ela se aproxima dele com desdém e pergunta o que o entregador está fazendo em um evento tão exclusivo. Antes que ele possa responder, ela tira uma conclusão precipitada, perguntando acusadoramente se ele está trabalhando meio período. Antes que Wang Ren possa corrigi-la, ela agarra seu braço e o puxa com força, dizendo que precisa conversar. Em um local mais isolado, ela o confronta, declarando que Sui é sua melhor amiga e está grávida por causa dele. Ela o avisa ferozmente que se ele não assumir total responsabilidade quando o bebê nascer, ela o fará se arrepender. Wang Ren fica completamente chocado com isso. Ele diz a ela que achava que Suki havia se
livrado do bebê no hospital. Lin Shufu informa furiosamente que ele está errado e Sui decidiu ficar com o bebê. Essa nova informação deixa Wang Heng atordoado, que exclama seu nome em descrença. Ele percebe que ela não deve ter feito a cirurgia. Liu Fu, vendo sua hesitação como um sinal de que ele poderia se esquivar de seu dever, repete sua ameaça, avisando que se ele tentar ir embora, ele se arrependerá. Para enfatizar seu ponto de vista, ela esfrega com força seu salto-agulha em seu sapato, fazendo gritar de dor enquanto ela se vira com uma satisfação sombria. Assim que Linus sai, a voz de um locutor corta o salão de baile, informando aos convidados que o leilão está prestes a começar. Ainda processando que Suki ficou com o bebê, Wang Heng é tomado por uma nova urgência. Ele não consegue acreditar e decide terminar seu negócio rapidamente para poder ir procurá-la. Naquele momento, uma mulher de terno se aproxima e o cumprimenta respeitosamente como jovem mestre. Ela se apresenta como Liu Yua, sua nova assistente, designada pelo presidente Lin Qingyun. Ao cumprimentá-la, Wang Heng declara que é hora de ir. Os dois caminham em direção à área do evento principal com uma presença poderosa. Quando encontram seu lugar, um homem robusto e extravagantemente vestido se dirige à frente. Ele anuncia presunçosamente aos participantes que o principal lance do dia, o projeto do novo distrito, está sendo reivindicado pela família Xin. Torcendo o bigode, ele avisa a todos para mostrarem respeito ou enfrentarem as consequências. Este homem arrogante é Qin Lei, o jovem mestre mais velho da família Xin. Wang Heng pergunta ao seu assistente quem é o homem. Liu Yua explica que ele é da família Xin, uma das famílias mais ricas de Jiangning e sua maior rival no projeto. Com um herdeiro desdenhoso, Wang Heng questiona se um cara como ele poderia competir com ele. Liu Yua elabora que os Xin planejam ganhar o projeto e então alavancar sua aliança matrimonial com a família Su para ajudá-los a sair de alguns problemas. A menção à família Su faz tudo fazer sentido para Wang Heng. Ele se lembra do discurso de seu colega de trabalho sobre a senhorita Su ter se casado com um cara rico e desprezível. Ele percebe que este homem arrogante, Qin Lei, é o noivo com quem Sushi deveria se casar. Com um olhar sombrio, ele agora vê o quadro completo que conecta o noivado de Suki, os problemas de sua família e essa guerra de lances. O leiloeiro apresenta o item principal, lote 53, no novo distrito. Sem hesitar, Qin Lei levanta sua raquete e abre com um lance de 5 bilhões. A multidão irrompe em sussurros chocados, percebendo que a família Qin está decidida a vencer. Eles murmuram que, com o casamento Qin-Su iminente, ninguém ousaria desafiá-los. Assim que o leilão parece decidido, Wang Heng calmamente levanta sua raquete de lances e contra-ataca com 6 bilhões. A sala fica em silêncio atordoado, então irrompe em conversas frenéticas. Os convidados se perguntam quem é esse homem audacioso, supondo que ele não deve ser um local para ousar ir contra a família Qin. Eles acreditam que o projeto era uma coisa certa para os Qins e não deixarão isso passar. Do outro lado da sala, a expressão presunçosa de Qin Lei desaparece, substituída por pura raiva. Ele aperta o punho com tanta força que os nós dos dedos ficam brancos. Ele olha furiosamente para Wang Heng e grita do outro lado da sala, exigindo saber quem diabos ele é e acusando de procurar encrenca. O confronto começou. Diante da explosão de Qin Lei, Wang Heng permanece composto. Ele calmamente aponta que eles estão em um leilão onde o maior lance vence e pergunta se há algum problema. Qin Lei, com o rosto contorcido de raiva, retruca, perguntando se Wang Heng não ouviu dizer que a família Qin queria aquele projeto. Com suprema confiança, Wang Heng responde que ouviu perfeitamente bem, mas questiona o que isso tem a ver com ele. Os convidados ao redor ficam chocados, murmurando sobre quem é esse homem misterioso, que ele ousaria desafiar a poderosa família Qin para não ficar para trás. Um Qin Lei enfurecido levanta seu remo e grita um lance de 700 milhões. Sem pestanejar, Wang Heng contra-ataca com 800 milhões. A guerra de lances continua e a tensão aumenta. Qin Lei corre até Wang Heng com sua comitiva, chegando perto dele e gritando que na cidade de Jiangning, a família Qin é a lei. Ele faz um lance final desesperado de 900 milhões, desafiando Wang Heng a continuar dando lances se ele quisesse morrer. Wang Heng simplesmente ri, uma imagem de diversão calma, e anuncia casualmente um lance de 1 bilhão. Tendo sido humilhado total e publicamente, Qin Lei finalmente explode. Ele grita que Wang Heng está pedindo por isso e ameaça cortá-lo em pedaços enquanto desfere um soco selvagem no rosto de Wang Heng. Mas Wang Heng é incrivelmente rápido. Ele se esquiva facilmente do ataque desajeitado e com um único movimento desfere um soco poderoso no rosto de Qin Lei. Enquanto Qin Lei é lançado voando, gritando de dor, Wang Heng pergunta com desprezo se ele achava que conseguiria enfrentá-lo sozinho. Enquanto Qin Lei fica atordoado, seus dois guarda-costas se levantam de um salto e avançam contra Wang Heng. A luta que se segue é brutalmente eficiente. Wang Heng se move com uma velocidade incrível, despachando sem esforço com chutes e socos poderosos, deixando-os derrotados no chão do salão de baile. Qin Lei se levanta com dificuldade, segurando seu rosto machucado em descrença. Ele grita com Wang Heng, acusando-o de desejar a morte por ousar encostar a mão nele. Wang Heng, com um sorriso
frio, retruca que é ele quem está batendo agora. Ele lança outro ataque, fazendo um dos homens de Kinley voar pelos ares com um chute poderoso. O guarda-costas cai com um baque alto diretamente em cima de seu chefe, nocauteando os dois em uma pilha indigna. Com a luta terminada em segundos, Wang Heng permanece calmamente em meio ao caos. Ele se vira para a sala atordoada e pergunta casualmente ao leiloeiro aterrorizado se mais alguém vai dar um lance. O leiloeiro, gaguejando, responde rapidamente que não há outros licitantes. Após vencer o leilão, os negócios de Wang Heng são concluídos. Ele se volta para sua assistente, Liu Yua, e a instrui a assinar os documentos e transferir os fundos, explicando que tem negócios urgentes. Ele dá um último aceno e sai confiante do salão de baile, deixando todos processarem a chocante demonstração de poder que acabaram de testemunhar. A história muda para uma sala opulenta, onde Lin Shuai está diante de seu avô, que é o mesmo Lin Xinyun que serve Wang Heng. Ela pergunta por que ele a chamou lá com pressa, fazendo com que ela perdesse o leilão. Seu avô a adverte para ter cuidado quando o convidado chegar, admitindo que ainda não descobriu o temperamento dessa pessoa. Lin Sufu zomba, imaginando que figurão poderia fazer seu poderoso avô agir com tanta cautela. Nesse momento, um auxiliar entra e informa ao presidente que o leilão terminou. Lin Xinyun pergunta se a família Xin venceu, mas o auxiliar relata que outra pessoa foi a vencedora. Lin Yu fica chocada, exclamando que é impossível. Ela não consegue acreditar que o projeto escapou das mãos da família Xin e se pergunta quem seria ousado o suficiente para arrebatá-lo. Seu avô a informa calmamente que a pessoa por quem eles estão esperando chegou. Olhando para o telefone, provavelmente em busca de uma atualização de notícias, Lin Sufu comenta que essa pessoa é muito arrogante. Decidindo que essa notícia é importante demais para esperar, ela diz ao avô que está saindo para ligar para sua amiga na Ansuki. Enquanto caminha pelo corredor, ela está absorta em seus pensamentos e em seu telefonema. Ela pensa em como o fracasso da família Xin coloca em risco sua cooperação planejada com a família Su. Determinada a dar a notícia à sua melhor amiga, ela não presta atenção para onde está indo. Ela anda direto em Wang Ren, que está indo na direção oposta. A colisão é chocante e ela solta um pequeno grito ao esbarrar em seu peito. Furiosa, ela olha para cima e fica chocada ao ver seu rosto. Ela grita com ele, exigindo saber por que é ele de novo e repreendendo o entregador de comida fedorento por não prestar atenção por onde anda. No entanto, sua ligação urgente tem precedência. Ela rapidamente vira as costas para o silencioso Wang Ren e continua andando, falando ao telefone para contar a Su e suas notícias importantes. Wang Ren simplesmente a observa partir com uma expressão silenciosa e ilegível. Depois que Lino sai, Wang Ren entra para se encontrar com Lin Ningyun. O homem mais velho o cumprimenta respeitosamente. Wang Ren confirma que seus negócios no leilão estão encerrados e então pergunta casualmente sobre a mulher que acabou de encontrar. Lin Xinyun a apresenta como sua neta, Lino, mencionando incisivamente que ela é solteira. Ele a elogia, dizendo que ela admira muito Wang Ren e sempre quis conhecê-lo. Essa tentativa de encontro diverte Wang Ren, que a dispensa com um cansado. Me dá um tempo. Mudando de assunto, Wang Ren se senta e pergunta a Lin Xinyun se ele conhece Suki. Lin Xinyun explica que ela é a jovem da família Su, o talento mais destacado de sua geração, mas foi mantida fora dos holofotes porque a família favorece os filhos em detrimento das filhas. Ele confirma que a família Kim pretendia uma aliança matrimonial com a família Su após vencer o projeto, mas como Wang Ren interveio, esse plano foi adiado. Curioso, Wang Ren investiga mais detalhes pessoais, perguntando sobre a vida cotidiana e a história romântica de Suki. Lin Qinyun informa que a família Su tem uma criação muito rígida e que Suki tem uma personalidade teimosa. Ele afirma que ela não se envolve facilmente com as pessoas e, até onde ele sabe, nunca teve um namorado. Essa nova informação traz um sorriso malicioso ao rosto de Wang Ren. Nesse momento, seu telefone toca. O identificador de chamadas mostra o nome de Suki e ele atende suavemente, dizendo que estava pensando nela. Do outro lado, Suki pergunta se ele tem tempo e diz que gostaria de vê-lo. Wang Ren concorda imediatamente e pergunta onde ela está. Com seus assuntos urgentes resolvidos, Wang Ren se levanta para ir embora. Ele diz a Lin Qinyun que está indo embora e que pode voltar para o velho. Enquanto Wang Ren sai, Lin Qinyun faz uma última tentativa de promover sua neta, mencionando que ela se formou na Royal Academy em Londres, assim como Wang Ren. Desinteressado, Wang Ren o ignora, dizendo que eles podem falar sobre isso na próxima vez. A cena muda para um parque com vista para a cidade, onde Suki está sentado sozinho em um banco, parecendo pensativo. Um momento depois, Wang Ren chega em sua motocicleta vermelha, agora de volta em seu terno elegante. Ele se aproxima e se senta ao lado dela. Colocando um braço em volta dela, ele vai direto ao ponto. Ele diz a ela para não se preocupar com a criança e que apoiará os dois. Ele então faz uma oferta definitiva, dizendo a ela que se ela quiser se casar, eles podem ir se registrar quando quiser, solidificando sua promessa de responsabilidade. Apesar de sua promessa confiante, Suki permanece cética. Com um sorriso largo, ela questiona sua capacidade de arcar com tal compromisso. Imperturbável, Wang Ren olha
olha para longe e pergunta o que não conseguiria comprar. Para provar seu ponto de vista, Suki levanta o pulso, mostra seu relógio caro e pergunta se ele sabe o custo. Com uma perícia surpreendente, Wang Ren identifica corretamente o relógio como um Pasha d'Artier, um modelo de ouro rosa de 18 quilates de 42 milímetros, e declara corretamente seu preço de 352 mil. Suki fica visivelmente chocada com seu conhecimento detalhado. Ela o pressiona, perguntando quanto ele ganha em um ano como entregador e quantos anos ele teria que trabalhar apenas para comprar aquele item. Wang Ren a tranquiliza para não se preocupar com dinheiro e a incentiva a ter o bebê. Ele afirma com segurança que definitivamente não deixará que ela ou a criança passem por falta de bens materiais, até mesmo se gabando de que sustentá-los não seria um problema. Suki, revirando os olhos diante de sua declaração grandiosa, pergunta secamente se não se gabar ou mataria. A conversa é interrompida quando o telefone de Suki toca. Ela atende e a voz frenética de sua mãe está do outro lado da linha. Sua mãe exige que ela volte para casa rapidamente, informando que Xin Yang está na casa esperando para discutir o casamento. Suki responde calmamente ao chamado. Virando-se para Wang Ren, ela pede que ele a leve para casa. Com um sorriso encantador, ele diz que seria um prazer. Ele a ajuda a subir em sua motocicleta e eles aceleram. Durante o trajeto, Suki se apoia nas costas de Wang Ren com um sorriso fraco e tranquilo no rosto enquanto fecha os olhos aparentemente contente. Logo, eles chegam de volta à propriedade da família Su. Wang Ren a acompanha até a porta da frente e quando entram, Suki anuncia à mãe que está em casa. Sua mãe, Yang Hui, aparece imediatamente irritada. Ela repreende a filha por ter ficado tanto tempo fora, dizendo que Xin Yang estava esperando. Ao fundo, um homem robusto de terno está sentado no sofá. Suki simplesmente afirma que saiu para dar uma volta. Sua mãe então percebe Wang Ren atrás dela e pergunta com desaprovação por que ela trouxe alguém de volta, lembrando-a de que o dia do casamento dela com Xin Yang está se aproximando. O homem no sofá se levanta e cumprimenta Suki, confirmando que veio discutir os assuntos do casamento. Ele dá um sorriso suave e se apresenta como Xin Yang, o segundo jovem mestre da família Xin. Diante de seu noivo Xin Yang, Suki tenta adiar o casamento. Ela diz a ele que, como a família Xin perdeu a licitação do projeto do novo distrito, a cooperação planejada da família não foi finalizada e, portanto, o casamento deles também deve ser adiado. Xin Hao, no entanto, descarta a licitação perdida como um assunto pequeno. Com um sorriso sinistro, ele insiste que eles devem se casar primeiro e todo o resto pode ser negociado depois. Seus pensamentos revelam suas verdadeiras intenções. Ele planeja levá-la para a cama primeiro e depois decidir se dará à família dela o dinheiro de que precisam. A mãe de Suki, Yang Huimen, tenta desesperadamente salvar a situação. Ela implora à filha, lembrando-a de que Xin Yang prometeu 1 bilhão para ajudar a família Su assim que eles se casassem. Mas Suti a interrompe com um ríspido. Com determinação feroz, ela declara que não se casará com ele. Sua recusa deixa sua mãe e Xin Yang atordoados. Tomando um passo ousado, Suki caminha até Wang Ren, pega seu braço e anuncia que não só não se casará com Xin Yang, como também está grávida de um filho de Wang Ren. Sua mãe grita horrorizada, agarrando sua filha e exigindo se ela entendeu o que ela está dizendo, ressaltando que Wang Ren é apenas um entregador de comida. Suki implora à mãe, insistindo que não quer ser forçada a se casar com Xin Yu e prometendo que com o tempo poderá ajudar a família Su a superar sua crise. Enfurecida pelo comportamento vergonhoso de sua filha, Yang Hui levanta a mão para dar um tapa em Suki, mas antes que ele acerte, o braço de Wang Ren dispara e segura firmemente seu pulso, interrompendo o golpe. Ele olha para ela friamente e pergunta o que há de errado em ser um entregador. Ele então volta a acusação de vergonha para ela, questionando se casar a própria filha com um canalha por lucro é considerado ter alguma vergonha. Enquanto ela se debate em seu aperto, grita para o entregador fedorento soltá-la. A situação piora. Xin Yu, que estava assistindo ao drama, finalmente explode. Ele aponta um dedo acusador para Sushi com o rosto contorcido de raiva e a chama de vadia sacana que ele nunca esperava que fosse tão indecente. Ele reclama sobre como ela deixou um entregador montá-la e então volta sua fúria para Wang Heng, jurando matá-lo. Suki só consegue ficar parada, atordoada e horrorizada. Antes que Xin Hao possa agir, Wang Heng se move na velocidade da luz. Ele desfere um tapa poderoso no rosto de Xin Hao, fazendo-o cambalear para trás e cair no chão. Wang Heng então puxa uma Sui atordoada para trás de si de forma protetora. Ele olha para Xin Yu caída e declara que ela está grávida de seu filho, o que a torna sua mulher, e questiona quem lhe deu coragem de tentar bater nela. Deitado no chão, Xin Yu vive em descrença por Wang Heng ter ousado bater nele. Com sua fúria transbordando, ele pega um cinzeiro pesado de uma mesa próxima e avança contra o casal, gritando que vai matá-los. Com um sorriso calmo e reconfortante, Wang Heng diz a Suki para ficar atrás dele, e ela concorda nervosamente. Enquanto Xin Yu avança, balançando o cinzeiro, Wang Heng se esquiva facilmente do ataque. Em um movimento, ele desfere um soco devastador no queixo de Xin Yu, fazendo-o voar para trás, o cinzeiro escorregando
escorregando de suas mãos. Enquanto Shin-Yu fica atordoado, Wong Heng fica de pé sobre ele e declara que ousa tocar em sua mulher. Sem terminar, Wong Heng sobe em cima do homem espancado, agarra-o pelo colarinho e diz que hoje vai lhe dar uma lição. Ele desfere uma série de socos brutais no rosto de Shin-Yu, ignorando os gritos agonizantes e os pedidos desesperados de socorro de sua vítima. No momento em que levanta o punho para mais um golpe, Suki grita para que ele pare. No mesmo instante, uma voz poderosa acoa, exigindo saber quem ousa agir de forma tão presunçosa. Um grupo de figuras imponentes entra, liderado por um homem idoso e digno, com uma longa barba branca e uma bengala. Suki olha para o homem com choque e medo e o chama de avô. A chegada do patriarca da família paralisa a todos. O avô de Suki, ladeado por outros familiares, observa a cena. Shin-Yu espancado no chão, Suki com um homem estranho e sua mãe em choque. A expressão do velho é sombria ao anunciar que ouviu tudo. Ele volta seu olhar penetrante para sua neta e, batendo com a bengala no chão, exige saber se é verdade que ela está grávida do filho desse entregador. Com resignação silenciosa, Suki confirma que sim. A confissão deixa a família Sui em pânico. Eles gritam que a situação é ultrajante e que não podem se dar ao luxo de ofender a poderosa família Shin. Seu avô, com o rosto contorcido de fúria, grita que a única solução é o aborto imediato da criança. Shin Hao, no entanto, se levanta com dificuldade e discorda. Ele grita que mesmo que ela aborte a criança, uma cadela como ela nunca colocará os pés na casa de sua família, deixando a família Sui arrasada. O peso da situação se torna demais. Eles começam a lamentar que tudo acabou, culpando uns aos outros por estragar Suki e lamentando que a família Sui agora esteja acabada. Sushi fica em silêncio em meio às acusações. Seu rosto é uma máscara de tristeza. Finalmente, ela explode, dizendo a todos para pararem de discutir. O estresse emocional e físico cobra seu preço, e ela grita de dor, segurando a cabeça enquanto a tontura a domina. Antes que ela caia, Wong Heng está lá para segurá-la. Ele a segura firme e a tranquiliza, dizendo para ela não ter medo e que ele a levará embora. Enquanto ele a pega em seus braços, sua família, incluindo seus pais, correm até ela, exigindo que o entregador fedorento a solte e ameaçando quebrar suas pernas. Wong Heng olha para eles com total desprezo e pergunta se eles sequer se dizem humanos. Sem dizer mais nada, ele se vira e começa a sair de casa, carregando Suki, agora desmaiada. Quando os pais dela tentam bloquear seu caminho, ele os chuta para o lado sem esforço, fazendo-os cair no chão. Ele para na porta e se vira para a família atordoada e aterrorizada. Com determinação fria e inabalável, ele declara que levará Sui com ele e pergunta se alguém tem algum problema com isso, deixando-os totalmente impotentes para detê-lo. Com Suki inconsciente em seus braços, Wong Heng diz à sua família atordoada que, como ninguém se opõe, ele está indo embora. Ele a leva da caótica propriedade Sui para seu moderno apartamento em um arranha-céu. Lá dentro, ele gentilmente deita Suki, ainda inconsciente, em seu sofá. Ao fazer isso, um cartão escorrega de sua bolsa e cai no chão. Após certificar-se de que ela está descansando, Wong Heng vê o cartão e o pega. Ele o examina e fica surpreso ao perceber que hoje é seu aniversário. Ele sente uma onda de pena dela, pensando que, embora ela venha de uma família rica, parece que ninguém se lembrava de seu dia especial. Olhando para sua forma adormecida, ele resolve mostrar a ela do que é capaz, reafirmando que ela é sua mulher. Cerca de 20 minutos depois, Sushi começa a se mexer. Ela se senta lentamente, grogue e desorientada, esfregando os olhos e se perguntando onde está. Nesse momento, Wong Heng sai de outro cômodo usando um avental. Ele lhe estende uma tigela de comida, dizendo que ela deve estar com fome agora que acordou. Suki caminha até a mesa de jantar, onde Wong Heng preparou uma refeição elaborada que ele preparou especialmente para ela. Ela fica impressionada com o aroma delicioso dos vários pratos, que incluem iguarias cozidas no vapor, uma travessa de frutas e queijos e várias bebidas. Wong Heng se gaba de que suas habilidades culinárias são tão boas que até uma princesa de Dubai imploraria para provar. Divertida com sua arrogância, Suki sorri e pergunta se ele morreria se não se gabasse. Quando se sentam para comer, Sushi fica séria. Ela diz a ele que por hoje ele está proibido de dizer a palavra morrer, deixando Wong Heng confuso. Antes que ele possa perguntar, ele revela sua surpresa. Ele pega um pequeno bolo rosa com uma única vela acesa. Com um sorriso confiante, ele o entrega para a surpresa Sui e lhe deseja um feliz aniversário. Completamente pega de surpresa, Sui cobre a boca em choque e pergunta como ele poderia saber que era seu aniversário. Wong Heng apenas sorri presunçosamente, perguntando se ela o acha incrível. Tomada pela emoção, Sushi fica sem palavras enquanto uma lágrima se forma em seus olhos. Percebendo isso, Wong Heng brinca com ela, perguntando se ela está com vontade de chorar e dizendo que não tem problema chorar. Ele então se gaba de poder lhe dar seu ombro, algo que nem mesmo as supermodelos internacionais conseguem. Sua arrogância absurda quebra a atenção e Suki solta uma risada genuína. Ele então a incentiva a experimentar a comida. Ela dá uma mordida e admite que está gostoso, ao que ele responde confiante que é claro que sim. Depois de comerem por um tempo, Wong Heng diz a ela para fazer
um pedido em seu bolo. Suki fecha os olhos, junta as mãos e concorda silenciosamente. Quando o momento passa, Won-Hen fica sério e pergunta a ela quais são seus planos. Suki olha para ele com seriedade e o lembra de sua promessa de apoiá-los, perguntando se ele vai voltar atrás em sua palavra. Won-Hen garante a ela que não vai, mas propõe um desafio. Ele pergunta se ela realmente ousa se casar com um entregador como ele. Empolgada, Suki se levanta e declara que ousa, acrescentado que se ele não os apoiar, ela simplesmente se casará novamente. Ao ouvir isso, Won-Hen decide e diz a ela que eles registrarão seu casamento no dia seguinte. Com determinação feroz, ela concorda, afirmando que não tem medo. Satisfeito, Won-Hen se recosta com um sorriso e diz que está resolvido. Seus planos são interrompidos quando o telefone de Won-Hen vibra. Ele diz a Suki que precisa atender a ligação e ela concorda. Ele sai para a sacada para atender. A pessoa do outro lado da linha, a quem ele chama de Xiaohua, o avisa freneticamente que ele está em perigo. Xiaohua, que chama Won-Hen de chefe, diz que um assassino chamado Hydra está vindo para a cidade de Jiangning para matá-lo. Won-Hen permanece calmo e pergunta se a fonte é confiável e se eles podem confirmar a localização de Hydra. Xiaohua relata que Hydra foi vista pela última vez perto da vila da família Lin. Acendendo um cigarro, Won-Hen diz friamente ao seu subordinado que entende e que arranjará tempo para cuidar do assassino amanhã. Enquanto Won-Hen está na sacada, Sui está sentada no sofá falando ao telefone e comendo seu bolo. Ela está em uma ligação com sua melhor amiga Lino, que lhe deseja feliz aniversário e pergunta se ela foi a primeira. Com um sorriso divertido, Sui diz à amiga que foi a segunda. Chocada, Lino pergunta quem foi o primeiro, na esperança de que não fosse Shin-Heng. Sui olha para a sacada e revela que foi ele. Sua amiga fica furiosa, exigindo saber como ela se envolveu com aquele entregador novamente. Enquanto ela dá outra mordida no bolo, Sui suspira e conta a uma Linchu Antonita que é uma longa história, mas que eles decidiram registrar seu casamento amanhã. Essa notícia deixa sua amiga em pânico, que pergunta se ela enlouqueceu por se casar com um entregador e exige sua localização. Sui responde calmamente que está na casa dele. Uma Lino preocupada tenta acalmá-la, prometendo descobrir algo. Ela declara que irá implorar ao misterioso figurão que ganhou o leilão, aquele que seu avô conhece, para ajudar Sui, que não importa o que aconteça. No entanto, a ligação é interrompida repentinamente e Sui fica se perguntando o que aconteceu. Enquanto isso, na sacada, a conversa tensa de Won-Hen continua. Seu subordinado acrescenta mais notícias preocupantes, informando de que a princesa mais velha perguntou sobre seu paradeiro 2 dias antes. Won-Hen fica mais sério, exigindo saber se Xia disse a ela que estava em Jiangning. Seu subordinado explica nervosamente que não teve escolha, pois conhece o temperamento da princesa e temia que ela o castrasse se ele não tivesse obedecido. A notícia é tão chocante que Won-Hen fica sem palavras e deixa cair seu isqueiro. Ele grita ao telefone, furioso porque seu subordinado de confiança o delatou. Xia tenta amenizar a situação, sugerindo que a origem familiar da princesa a torna uma ótima opção para seu chefe e que ele deveria simplesmente ceder. Won-Hen o interrompe com raiva, exigindo saber quando ela chegará. Ao ver a fúria do chefe, Xiaohua dá uma desculpa dizendo que o sinal está ruim e desliga abruptamente, deixando Won-Hen furioso. Ele fica sozinho na sacada, agachado de frustração, pensando que a situação é muito ruim. Nesse momento, seu telefone vibra com uma notificação e, irritado, ele se pergunta quem o está incomodando agora. Ele olha para a tela e vê uma mensagem de texto de um número desconhecido. A remetente se apresenta como Lin Su-Fu, neta de Lin Qin-Yun menor que o NK maior que I. Na mensagem, ela propõe uma parceria comercial, sugerindo que, como ele é novo na cidade, cooperar com a família Su no projeto do novo distrito seria mutuamente benéfico. Desesperada para ajudar a amiga, ela faz uma oferta ousada, prometendo que, se ele concordar, ela fará qualquer coisa que ele pedir. Ao ler sua proposta descarada, Won-Hen sorri, pensando que ela certamente tem coragem. Quase imediatamente, seu telefone toca. É Lin Qin-Yun, que claramente soube da mensagem de texto de sua neta. Ele pede desculpas profusamente pelos problemas que ela causou. Won-Hen calmamente diz a ele que está tudo bem. Assumindo o comando, Won-Hen dá a Lin Ning-Yun 2 instruções claras. Primeiro, ele precisa de um rifle de precisão e 2 balas, que ele pegará amanhã. Segundo, ele ordena que Lin dê a Suki autoridade total sobre o projeto do novo distrito, proibindo qualquer outra pessoa da família Su de se envolver. Sem hesitar, Lin Qin-Yun concorda em cumprir as ordens de seu jovem mestre. Mais tarde, enquanto Won-Hen está na sacada, Suki está relaxando em seu apartamento, deitada na cama e lendo. Seu telefone vibra com uma mensagem de sua melhor amiga, Li Nu. A mensagem traz notícias emocionantes. Li Nu contatou o misterioso figurão que ganhou o projeto do novo distrito. Ela diz a Suki que ele concordou em cooperar com a família Su e, mais importante, insistiu que Suki ficasse no comando. Eles devem se encontrar no dia seguinte para discutir os detalhes. Exultante, Suki responde alegremente, confirmando que haverá amanhã. Nesse momento, Won-Hen entra novamente e percebe sua expressão feliz, perguntando o que a deixa de bom humor, ainda o vendo apenas como
como um entregador, ela descarta o assunto como um assunto de projeto que ele não entenderia. Ela então parece surpresa por ele a ter encontrado lendo, e ele brinca dizendo que não esperava que ela tivesse o hábito de ler livros. Ele se inclina para perto, seus rostos a centímetros de distância, e sussurra que há muitas coisas que ela não espera dele. Perturbada pela proximidade, Suki cora e gagueja, perguntando o que ele está fazendo e lembrando de que concordar em se casar com ele não significa nada. Mas em vez de fazer qualquer movimento, Wang Ren gentilmente pega um travesseiro da cama. Ele diz a ela que se ela estiver cansada, ela deve descansar e que ele dormira no sofá. Ao sair, ele acrescenta despreocupadamente que ler na cama não é bom para mulheres grávidas, deixando uma mulher corada e sem palavras para trás. Deitada, ela fica envergonhada, pensando que realmente pensou que ele faria alguma coisa. O dia seguinte amanhece brilhante. Na sacada do apartamento, Wang Ren está no meio de um treino extenuante, fazendo flexões de mão com uma mão. Suki, de pijama, sai e o observa. Divertida, ela pergunta, brincando se ele está praticando o estilo sapo. Ele pousa suavemente e a corrige, afirmando que é uma técnica chamada mão enrolada do dragão, um nome que ela nunca ouviu falar. Ele explica que não é uma arte marcial chamativa, mas uma técnica genuína de matar, demonstrando alguns movimentos rápidos. Curiosa, Suki pergunta por que um simples entregador precisaria aprender algo tão perigoso. Wang Ren para e olha para ela, compartilhando a sabedoria de seu pai. Use artes marciais para acabar com conflitos e proteger sua família. Suki fica impressionada e concorda que as palavras de seu pai foram sábias. Mudando de assunto, Wang Ren diz que fez café da manhã e preparou produtos de higiene para ela. Comovida, ela comenta que nunca imaginou que um cara grande como ele pudesse ser tão atencioso. Com um sorriso confiante, ele responde que há muita coisa que ela ainda não percebeu sobre ele. Ele então diz a ela que depois que comerem, ela precisa ir com ele até a casa dela. Ela fica confusa e pergunta o porquê. Ele explica que eles precisam do livro de registro de domicílio dela, caso contrário, não poderão registrar o casamento. Ele então a provoca de brincadeira, perguntando se ela tem certeza sobre se casar com um entregador como ele. Provocada, Suki fica brava, pensando que ele está desistindo. Ela grita que não está com medo e diz para ele se apressar para que possam registrar o casamento imediatamente. Enquanto caminham até a moto dele, Suki levanta uma questão prática, perguntando se eles deveriam conhecer os pais dele primeiro. Wang Ren descarta, dizendo que não há necessidade e que eles podem conversar sobre isso depois que o bebê nascer. Confusa, Suki pergunta por que eles deveriam esperar. Com um sorriso malicioso, Wang Ren explica que tem medo que sua família não a aprove. Ele imagina que quando o bebê nascer, sua família será forçada a aceitar a situação. Ao ouvir isso, Suki, com as mãos na cintura, pergunta sarcasticamente se ele está insinuando que vai se casar com alguém da família dela. Ele olha para ela de brincadeira e elogia sua aparência, corpo e temperamento, mas depois acrescenta que sua origem familiar é um pouco deficiente. Ofendida, ela pergunta se ele acha que é mais do que bom o suficiente para ela. Wang Ren ri, dizendo para ela não levar isso tão a sério e subir na moto com um Hoff irritado. Ela sobe atrás dele. Ele diz para ela segurar sua cintura com força e eles aceleram pela estrada. Sem que eles saibam, estão sendo observados. De um lugar escondido, Xin Hao e um subordinado musculoso os veem partir. O subordinado comenta com desgosto que a cadela passou a noite com o entregador e pergunta ao seu jovem mestre o que fazer. Com o rosto sombrio de raiva, Xin Hao dá uma ordem brutal. Ele diz a seu homem para matar o entregador e então levar a cadela para um hotel para ele. O subordinado estala os dedos e diz que pegará seus homens e os seguirá imediatamente. Enquanto Wang Ren e Suki dirigem pela cidade, ele percebe pelo espelho retrovisor que uma van branca os está seguindo. Ele percebe que estão sendo seguidos. Pensando rápido, ele se recosta e diz a Suki que está mudando de planos. Ele diz que ela deveria ir para casa primeiro pegar suas coisas, pois ele tem uma tarefa a fazer. Sem saber do perigo, ela concorda. Wang Ren então acelera, zigue-zagueando pelo trânsito para despistar seus perseguidores. Seguindo seu plano, Wang Ren leva Suki para um esconderijo. Assim que ela está segura lá dentro, ele volta para sua moto e acelera, chamando a atenção de seus perseguidores. A van branca imediatamente o persegue, seguindo-o até um bairro nobre. Wang Ren os lidera em uma curta perseguição antes de parar em uma grande vila moderna, um local escolhido deliberadamente. Ele para sua moto e desce, aparentemente esperando. Ele olha para a sacada do segundo andar da vila e vê um homem com cabelo espetado escondido ali, confirmando que é uma emboscada. O homem na sacada percebe que foi avistado. Implacável, Wang Ren caminha calmamente em direção à vila, pensando que já que seus inimigos estão reunidos ali, é hora de acabar com todos eles de uma vez. Ele entra na luxuosa casa vazia e sobe as escadas. Na sala, o estojo de rifle de precisão está aberto na mesa, como ele deixara. Ele pega o rifle com o silenciador, impressionado com a eficiência de Lin. No entanto, sua atenção é repentinamente atraída por algo inesperado. Ele olha para cima e percebe um sutiã azul jogado na cama próxima, o que o deixa momentaneamente confuso. Antes que ele possa processar, uma mulher enrolada
enrolada em uma toalha, sai de um quarto ao lado. É Lino, a melhor amiga de Sui, que solta um grito aterrorizado ao ver um homem estranho em seu quarto segurando um rifle de alta potência. Ao reconhecê-lo, Lin Shufu exige furiosamente saber o que o entregador fedorento está fazendo em sua casa, lembrando de que ele está invadindo a vila da família Lin. Mas antes que a discussão se intensifique, um ponto de laser vermelho aparece em sua testa. Ao ver o laser do atirador, Wang Han grita instantaneamente para ela se abaixar. Sem perder um segundo, uma bala atravessa a janela. Wang Han avança pelo quarto, derrubando Ma Lin Shufu aterrorizada e atirando do caminho da bala bem a tempo. Eles caem na cama e ela luta contra ele, gritando para o bastardo soltá-la. Ele a segura firmemente, com uma expressão séria, e calmamente a avisa para parar de gritar, dizendo que se ela fizer outro som, será morta. Levantando-se, Wang Han pega o rifle de precisão, enquanto Ma Lin Shufu, atordoada, pergunta o que está acontecendo. Ele a ignora, indo até a janela quebrada e mirando na vila em frente a eles. Ele murmura uma provocação, dizendo que a Hidra não deve ter 9 cérebros, e dispara um único tiro preciso. A bala voa pelo pátio e encontra seu alvo, atingindo o emboscador na sacada oposta. O atirador é morto instantaneamente, caindo no chão com uma bala na cabeça. Wang Han abaixa sua arma com uma saudação casual, comentando com decepção que a Hidra foi derrotada tão facilmente. Antes que ele pudesse comemorar, uma Lino frenética o agarra, exigindo uma explicação sobre a arma em sua casa. Mas naquele momento, Wang Han sente um clarão ao detectar outra ameaça. Uma segunda bala rasga o ar, estilhaçando outra janela de um ângulo diferente. Reagindo com uma velocidade incrível, Wang Han grita novamente para ela se abaixar e se joga em cima dela, protegendo-a com seu corpo. Eles caem no chão enquanto a bala passa zunindo por onde eles estavam, atingindo a parede atrás deles. Ainda no chão com Lino, Wang Han percebe que há mais atacantes do lado de fora. Pensando rápido, ele pega um pedaço de roupa dela da cama e joga no ar como isca. Ele lista mentalmente seus oponentes. A Hidra assassina os bandidos da Wan e este novo atirador. Ele conclui sombriamente que tem vários convidados para lidar hoje. A isca funciona. Enquanto o atirador inimigo atira no movimento, Wang Han mira com seu próprio rifle, enquanto um Ninshō apavorado observa por trás dele. Ele devolve o fogo com sua segunda e última bala. O tiro voa pelo espaço aberto e atinge outro atirador escondido em um local diferente, eliminando imediatamente um forte fogo de supressão e rompe de um terceiro local, enquanto outro assassino em um telhado próximo dispara uma saraivada de tiros na janela deles. Wang Han agarra Lino e se esconde atrás de um sofá, já que a parede atrás deles está cravejada de balas. Presa em uma posição comprometedora, ela grita e o chama de pervertido. Assim que o tiroteiro para, Wang Han calmamente arranca um dos cartuchos de bala usados do inimigo da parede. Ele o examina de perto e reconhece uma insígnia única de estrela de 6 pontas na base. Ele a identifica como uma ogiva especial de uma notória organização de assassinos do leste europeu conhecida como Ares. Ele se vira para uma Lino abalada e pergunta quando ela conseguiu provocar pessoas tão perigosas. Ela só consegue gaguejar que não sabe. Naquele momento, Wang Han olha para seu rifle vazio e se amaldiçoa por ter sido descuidado. Ele havia pedido apenas 2 balas e agora está sem munição. Ele se ajoelha, imaginando o que fazer agora que está desarmado e cercado. De repente, uma lembrança atinge Lin Shufu. Ela diz ao Wang Han que pode saber quem está por trás do ataque. Ela se lembra de que há algum tempo um chefe do leste europeu tentou comprar tecnologia de pesquisa de sua empresa, mas ela recusou a oferta. Essa revelação fornece um motivo claro para os assassinos profissionais que agora tentam matá-la. Enquanto a saraivada de balas continua, os olhos de Wang Han se estreitam. Ele empurra a cabeça de Lino, gritando "Cuidado!", enquanto outra bala os atinge. Presos atrás do sofá, eles sentam-se em meio aos escombros, esperando uma trégua no tiroteiro. Sem munição, Wang Han precisa de outro plano. Seus olhos caem sobre os cacos de vidro quebrado no chão. Decidindo fazer um movimento desesperado, ele pega um pedaço de vidro afiado. Aproveitando uma pausa momentânea no tiroteiro, ele se levanta de um salto e, com uma velocidade incrível, arremessa o caco de vidro como uma faca de arremesso na direção da posição do último atirador. O projétil improvisado encontra seu alvo e o assassino grita de dor. Com o último atirador abatido, a ameaça imediata acaba. Wang Han se levanta e diz a Lino que ela pode se levantar agora porque é seguro. Finalmente se levantando, ela olha para ele com desconfiança e o confronta diretamente. Ela afirma que seu trabalho como entregador deve ser um disfarce e exige saber quem ele realmente é. Wang Han ignora friamente sua pergunta, dizendo que ela não precisa saber sua identidade. Furiosa com seu segredo, ela ameaça contar tudo a Sushi, mas ele rapidamente leva um dedo aos lábios para silenciá-la. Sua expressão fica séria enquanto ele a avisa para ficar quieta, explicando que houve um barulho do lado de fora. Um olhar de terror cruza o rosto de Lino enquanto ela pergunta se ainda há mais inimigos. Em pânico, ela o agarra e pergunta o que eles vão fazer. Ele calmamente diz a ela para não se preocupar e que irá dar uma olhada. Enquanto isso, no andar de baixo, os 3 capangas de Shinra entraram na
vila armados com grandes facões. Um deles reconhece Wang Han e se pergunta o que um entregador está fazendo em um lugar como este. O líder zomba, supondo que ele deve ser um ladrão comum. Nesse momento, Wang Han aparece no topo da escada. Ele olha para os intrusos armados e, com um aceno casual, os cumprimenta. Com um sorriso confiante, Wang Han pergunta calmamente aos 3 homens armados se eles estão procurando por ele. O líder musculoso aponta sua lâmina para Wang Han, dizendo que eles são homens do irmão Hao, enviados por Xin Hang. Ele acusa Wang Han de dormir com a mulher do chefe deles, Su Qi, enquanto outro capanga diz impacientemente para parar de falar e apenas quebrar suas pernas. Completamente imperturbável, Wang Han simplesmente pergunta o que eles planejam fazer sobre isso. Enfurecidos por sua arrogância, os capangas avançam gritando insultos. A luta é brutalmente curta. Wang Han se move com uma velocidade incrível, interceptando o primeiro atacante com um chute poderoso no rosto que faz sua cabeça girar para trás. Em segundos, 2 dos bandidos estão inconscientes, restando apenas seu líder atordoado. O bandido musculoso olha fixamente, incrédulo, se perguntando desde quando os padrões para entregadores ficaram tão altos e percebendo que seu oponente é um artista marcial treinado. Recusando-se a aceitar a derrota para um mero entregador, ele solta um grito furioso e avança contra Wang Han com seu facão. Wang Han salta sem esforço sobre o golpe selvagem e em um único movimento desfere um chute devastador no braço do homem. O golpe faz o facão voar e derruba o bandido no chão. Com os 3 atacantes derrotados, Wang Han fica em pé em meio aos corpos espalhados. Lin Shu, que assistia à luta do topo da escada, finalmente solta um grito aterrorizado. O som alerta o líder caído, que, embora derrotado, ainda está consciente. Irritado com os gritos dela, ele se levanta com dificuldade e vê uma oportunidade, avançando em direção à indefesa Lin Shufu. Antes que ela possa reagir, ele a agarra e coloca a lâmina em sua garganta, tomando-a como refém. Ele olha feio para Wang Han, ameaçando matá-la se ele der mais um passo. Uma aterrorizada Lin Shuha o avisa que seu avô não o poupará se ele ousar machucá-la. No entanto, Wang Han permanece completamente calmo. Ele olha para o bandido e, com uma arrepiante falta de emoção, simplesmente diz a ele para ir em frente e fazer isso, ignorando a lâmina na garganta de Lin Shuha. Wang Han caminha lentamente em direção ao bandido em pânico, provocando-o e perguntando por que ele não agiu em relação à sua ameaça. Enquanto Wang Han continua seu avanço implacável, ele pergunta friamente se o homem está com muito medo. O bandido, suado e aterrorizado, grita para ele parar. Em um borrão de movimento, Wang Han fecha a distância em um instante. Antes que o bandido pudesse reagir, Wang Han segura a parte plana da lâmina da espada entre o polegar e o indicador, parando a arma completamente. Ele olha para o bandido com desprezo e pergunta se ele realmente acha que é habilidoso o suficiente para brandir uma espada na sua frente. O bandido fica chocado com a força impossível de Wang Han, percebendo com horror que não consegue mover a lâmina. Wang Han continua a zombar dele, perguntando novamente por que ele simplesmente não faz seu movimento. Então, com um simples movimento de seus dedos, ele quebra a lâmina de aço, fazendo estilhaços de metal voarem enquanto o bandido e Lin Shufu olham em descrença atordoada. Antes que o bandido possa se recuperar, Wang Han o agarra pela garganta, levantando-o do chão, e pergunta se um camarão podre e fedorento como ele é digno de lutar com ele. Sufocando, o bandido tenta se salvar, suspirando que é um membro da poderosa Sociedade do Dragão Negro. Wang Han não se impressiona e pergunta com desdém, e daí, antes de bater a cabeça do homem no chão, deixando-o inconsciente. No entanto, o bandido se recupera de repente e tenta uma nova tática. Ele se levanta, implorando para Wang Han não seguir o caminho do crime. Esse apelo bizarro não surte efeito. Wang Han dá um golpe brutal no rosto do homem, fazendo gritar de agonia enquanto o sangue jorra de sua boca. Completamente destruído, o bandido implora por misericórdia. Ele implora para Wang Han parar, inventando uma história sobre ter uma mãe de 80 anos. Em uma tentativa final e desesperada, ele diz a Wang Han que tem informações importantes para relatar. De pé sobre ele, Wang Han dá ao bandido derrotado 3 segundos para suas últimas palavras. O homem rapidamente revela suas informações cruciais. O irmão Xin Hang já foi encontrar Su Qi, e se Wang Han não se apressar, será tarde demais. Essa notícia choca Wang Han, furioso porque o bandido não lhe contou essa informação vital antes. Ele desfere um último chute violento, deixando-o inconsciente. Nesse momento, eles ouvem uma batida forte na porta. Uma voz do lado de fora anuncia que são da polícia. Percebendo que ele deve ir embora imediatamente, Wang Han diz a Lin Sufu que vai encontrar Su Qi e que está deixando a situação nas mãos dela. Ele lhe dá uma instrução final para não contar a ninguém que esteve lá. Enquanto ele corre para fora, ela diz para ele ir embora, garantido que sabe o que dizer. Um momento depois, 2 policiais entram na vila. O policial principal mostra a Lin Sufu seu distintivo e pergunta o que aconteceu. Quando 2 carros de polícia param do lado de fora, ela começa a explicar que estava tomando banho quando 3 homens arrombaram a porta com facas. Após seu depoimento, a polícia prende os 3 bandidos inconscientes. Um policial relata ao seu capitão que encontraram 2 corpos, os atiradores que Wang Han matou na vila do outro lado da rua, e que eles não
não parecem pessoas comuns. Chocado, o capitão ordena que seus homens levem todos e tudo para a delegacia para investigação. Enquanto isso, Sushi está sendo encurralada em um quarto por um chinhal furioso. Ele revela suas intenções sinistras, lembrando-a da vez em que drogou sua bebida e se gabando de que agora vai forçá-la. Uma Sui aterrorizada diz a ele para sair, mas ele só fica mais furioso. Ele zomba, dizendo que enviou homens para matar o entregador e que quando terminarem, ele a forçará a ficar na sua frente. Com um golpe final, ele jura que vai enganá-la.